E aí, continuando o que nós vínhamos conversando sobre escalonamento de processos desde a aula passada, nessa aula a gente vai estudar sobre escalonamento de processos em outros tipos de sistemas, tá? Em sistemas interativos, em sistemas de tempo real, e depois a gente vai conversar um pouco sobre sistemas multiprocessados, tá? Porque essa parte de escalonamento, do que a gente tem visto até agora, é bem simplificada, considerando uma única CPU, para que vocês tenham uma ideia, uma noção do tipo de decisão, do tipo de algoritmo que é considerado quando a gente fala de escalonamento em sistemas operacionais, tá? Mas, como eu falei na aula passada, isso é apenas uma pequena amostra do que é o escalonamento, né? A gente vai ver alguns algoritmos bem tradicionais. Nenhum dos algoritmos que a gente vai ver aqui são algoritmos de fato usados nos sistemas reais, porque nos sistemas reais existem muitas regras, muitas exceções que são consideradas, então são algoritmos bem mais complexos, mas para que vocês tenham apenas uma noção, né, de como é que são esses algoritmos e que tipo de decisão, que tipo de métricas eles consideram para tomar as decisões, tá? Então, na aula passada, no final da aula passada, a gente estava conversando um pouco sobre os sistemas interativos, né? São aqueles sistemas, né? São os sistemas operacionais de sistemas que têm uma interação com o usuário, né? Como os nossos sistemas que a gente usa no dia a dia, né? De propósito geral. Então, é um sistema em que o usuário solicita alguma ação, né? Alguma execução, e o sistema dá a resposta de volta para o usuário para que ele novamente possa solicitar outra, para que ele possa realizar outra interação com o sistema. Então, a gente vai fazer uma edição de texto, né? Aquele cursor fica lá piscando, de forma que o usuário pode digitar texto, né? Esse texto vai ser processado de alguma forma, né? Aquele editor de texto vai salvar isso em algum lugar, e depois aquele cursor continua piscando como um sinal para o usuário de que ele pode continuar digitando, ou seja, o usuário recebeu uma resposta daquele editor, né? O usuário pede para executar um browser, o browser vai abrir, né? Então, quando o browser abre, o usuário já fica na possibilidade de escrever qual é o endereço web que ele quer visitar, aquilo ali já é uma resposta do sistema, tá? Então, para esse tipo de sistema, esse tempo de resposta, né, o tempo que o sistema leva para responder a uma ação, a uma requisição do usuário, é muito importante, é uma métrica muito importante, além da proporcionalidade, né, a gente já conversou sobre isso também na aula passada, que é essa sensação de que usuários têm uma sensação de que certa requisição vai demorar um pouco mais que outra, né? Para nós que programamos, abrir uma IDE provavelmente vai demorar mais do que abrir um browser, né? E a gente tem essa noção, os usuários têm essa noção, especialmente depois que eles já usaram, né, aquele sistema por um tempo. Tá? Então, essa proporcionalidade, né, manter essa expectativa do usuário, da forma como eles esperam, né, esse tempo de resposta, da forma como o usuário espera, a gente chama de proporcionalidade, tá certo? E aí a gente conversou que como esses sistemas são interativos e o usuário está ali na frente do sistema aguardando por uma resposta, que é importante que os algoritmos de escalonamento de curto prazo desses sistemas, né, que são esses algoritmos que a gente está vendo aqui, que esses algoritmos sejam preemptivos, ou seja, que de tempos em tempos, se tinha uma aplicação, um processo que estava em execução na CPU, de tempos em tempos, esse processo seja alternado para outro processo, de forma que todos os processos possam progredir de forma mais ou menos que simultânea, né, num pseudo-paralelismo, já que a gente está falando aqui de uma única CPU. Então, para esse tipo de sistema, ao contrário do que a gente tinha visto para os sistemas em lote, é muito importante a preempção. É muito importante a ação do clock, que de tempos em tempos manda uma interrupção de relógio para a CPU, para que o sistema operacional possa ser chamado para tratar essa interrupção, e dessa forma o escalonador de processos possa ser chamado para decidir qual é o próximo processo que vai ganhar a CPU. Né? E aí vai ocorrer uma mudança de contexto em um outro processo vai ganhar a CPU, para que todos os processos, né, todas as aplicações que estão em execução, possam dar uma resposta rápida para o usuário. Tá? E aí a gente conversou um pouquinho sobre o trade-off, né, sobre essa questão de quanto é que deve durar uma fatia de tempo de um processo, que a gente chama de quantum, né, que é essa palavrinha que está aqui. Quanto é que deve durar essa fatia de tempo?
né? Porque se ela for uma fatia de tempo muito pequena, o que vai acontecer é que são mudanças de contexto que vão ocorrer de forma muito frequente, tá? E aí, o custo de manter esse sistema alternando o uso da CPU entre vários processos, ele vai ser muito alto, né? Imagine que você precisa, que o sistema operacional precisa rodar, por exemplo, por 1 milissegundo para realizar a mudança de contexto de um processo, para alternar a CPU, para executar um processo, depois mudar para outro processo, né, que é a mudança de contexto. Imagine que isso leva 1 milissegundo. Se a gente diminuir o quantum muito, né, diminuir essa fatia de tempo que o sistema operacional, que o processo leva até ser pré-emptado, tá? Se a gente diminui muito esse tempo, para ser, por exemplo, de 1 milissegundo, a gente pode afirmar que esse processador vai passar mais tempo executando o sistema operacional do que os processos dos usuários. E isso não é eficiente, tá? Então, esse quantum, ele não pode ser muito pequeno, porque o custo da mudança de contexto vai ficando proporcionalmente cada vez maior à medida que a gente diminui essa fatia de tempo. Por outro lado, se essa fatia de tempo for muito longa, sei lá, um minuto, cada vez que um programa, né, um processo ganha a CPU, ele pode ficar lá por 1 minuto, por até 1 minuto, né? Se ele bloquear antes para fazer alguma entrada e saída, ele vai perder a CPU. Mas se ele não bloquear para entrada e saída, esse processo vai rodar por 1 minuto. Isso vai impactar muito o tempo de resposta e a proporcionalidade, que são métricas importantes para o usuário desse sistema. Imagine que você está aqui no editor de texto, você digitou uma linha de texto, deu Enter, e fica esperando por mais de 1 minuto para poder continuar digitando alguma coisa nesse editor de texto. Tá? Então, não faz sentido que o tempo de resposta seja tão longo. Tá? Então, essa fatia de tempo não pode ser muito longa, porque vai impactar muito nesse tempo de resposta e nessa proporcionalidade. E não pode ser muito curta, porque vai impactar muito no custo da mudança de contexto em relação ao tempo que os processos dos usuários passam processando, né, usando a CPU. Então, como tudo nos sistemas operacionais, essa fatia de tempo não pode ser nem muito longa, mas também nem pode ser muito curta, tá? Nos sistemas modernos, essa fatia tem ficado entre 20 e 100 milissegundos, tá certo? Que para as aplicações atuais, o tempo de resposta esperado é um intervalo adequado entre 20 e 100 milissegundos pelos estudos que são feitos, né, quando um sistema operacional vai ser desenvolvido, ok? E aí a gente viu que um algoritmo muito simples e que funciona, né, com uma certa justiça, é o que a gente chama de round robin, ou chaveamento circular, tá? Esse algoritmo faz com que cada processo que está na fila de processos prontos, né, tem uma estrutura de dados mantida pelo sistema operacional, onde ficam os processos que estão prontos para rodar, ou seja, o escalonador deve escolher um desses processos para ser o próximo a ganhar a CPU, tá? Essa estrutura de dados, nesse algoritmo, ela é organizada como uma fila circular, e aí o escalonador simplesmente vai escolhendo o próximo dessa fila, o próximo dessa fila. E aí aquele processo próximo roda, né, pela fatia de tempo, ou talvez se ele bloquear antes, ele nem roda pela fatia de tempo completa e dá a vez para o próximo processo dessa lista circular, dessa fila circular, para ser executado, ok? Só que, se a gente pensar, a gente já discutiu em aulas passadas também sobre características desses programas, né, desses processos. E a gente discutiu em aulas passadas que esses processos estão num espectro, né? De um lado, processos que usam muito a CPU e raramente precisam de operações de entrada e saída. E de outro, processos que fazem alguma computação, né, realizam algum processamento e rapidamente requerem alguma operação de entrada e saída. Tá? Então, são processos que a gente chama de limitados por CPU e limitados por entrada e saída. Né? E nesse espectro, né, se a gente considera um algoritmo como esse, round robin, né, de chaveamento circular, o que é que vai acontecer com os processos se a gente tiver muitos processos em execução?
tá? Muitos deles foram, inclusive, processos limitados por CPU, ou seja, são processos que raramente bloqueiam para a realização de entrada e saída, tá? E alguns poucos processos são dirigidos por entrada e saída. O que é que vai acontecer num sistema desse? Vocês querem participar, responder alguma coisa? Imagine que a gente tem, sei lá, 100 processos que estão no estado pronto. Desses 100 processos, 90 processos, a fatia de tempo é 100 milissegundos, para facilitar, tá? 100 milissegundos. E aí imagine que 90 desses processos são limitados por CPU, ou seja, eles geralmente vão usar os 100 milissegundos da fatia de tempo deles, e 10 desses processos são processos que, assim que começam a usar a CPU, antes mesmo de completar esses 100 milissegundos, eles já bloqueiam, requisitando uma operação de entrada e saída. O que é que vocês acham que vai acontecer com esses processos que são mais limitados por entrada e saída? Pela lógica, eles deveriam ser alternados, né? Com os que não necessitam. Porque, no caso, quando entra, vamos dizer que a gente tem 10 para 90, entra um, quando ele bloquear, entra um que não precisa ser bloqueado, né? Um que dependa só de CPU. Só que ele vai esperar muito tempo para rodar de novo, né? É, porque o que não precisa, ele não vai... Ele só vai não vai parar soltar. com... É. Então, o que vai acontecer com esses processos é que eles vão passar um longo tempo de espera, né, enquanto os outros processos que não são limitados por entrada e saída estão processando, eles passam um longo tempo de espera até que eles ganhem a CPU novamente. E quando eles ganham a CPU novamente, em pouco tempo, antes mesmo de completar a fatia de tempo, eles provavelmente já vão bloquear novamente, solicitando mais uma operação de entrada e saída, tá? Eu fiz essa proporção assim 90 para 10, só para deixar muito claro que esses processos, para eles não é muito justo esperar tanto para rodar novamente, porque eles não têm consumido a fatia de tempo dele toda, né? Então, é um caso, tá, muito propício para a gente começar a usar prioridades. Então, se a gente dá prioridade para esses processos que nem rodam pela fatia de tempo toda, né, não executam a sua fatia de tempo toda, porque bloqueiam para realizar a operação de entrada e saída antes, para esses processos, se eles pudessem ser executados com mais frequência do que aqueles outros que rodam por toda a fatia de tempo, seria justo, né? Porque aí eles não vão demorar tanto esperando para ganhar a CPU novamente e logo realizar uma operação de entrada e saída, tá? E aí que entra o escalonamento por prioridades, tá? É comum em todos os sistemas operacionais modernos que os processos que vão executar, que eles recebem prioridade, tá? Eles recebem uma prioridade. Então, geralmente, alguns processos, por exemplo, do sistema operacional, eles executam com a prioridade muito maior do que processos de usuário, normais, tá? Sendo um usuário com algum poder ali dentro daquele sistema, a gente, como usuário, a gente pode usar um comando chamado nice, vou escrever aqui para vocês verem. Um comando chamado nice, tá? Esse comando a gente pode usar para modificar a prioridade dos processos que estão rodando naquele sistema, tá? Em geral, não é algo que a gente faz com frequência, tá? A não ser que a gente esteja realmente fazendo o perfilamento de um servidor, né, que é muito importante, que determinados processos de um serviço rodem com maior prioridade. Mas, em geral, para o nosso computador de uso pessoal, é mais raro que a gente precise modificar as prioridades dos processos, tá? Mas é possível. E aí existem duas formas de atribuir prioridades aos processos. Uma dessas formas é uma prioridade estática. Quando o processo é criado, é atribuído àquele processo uma prioridade, e assim esse processo executa com essa mesma prioridade até o final. E para outros algoritmos, né, existem também algoritmos que, em vez de definir prioridades estáticas, definem prioridades dinâmicas. São prioridades que podem mudar ao longo da execução de um processo. Então, se a gente pensa, por exemplo, em processos, né, nesse espectro de processos limitados por CPU e processos limitados por entrada e saída, se a gente pensa nesse espectro, a gente pode imaginar que toda vez que um processo começa a rodar, de alguma forma o escalonador atribui a um processo que é mais limitado por entrada e saída uma prioridade maior do que
a prioridade de um processo que é limitado por CPU, de forma que esse processo, é como se esse processo que tem prioridade maior, é como se ele entrasse mais vezes na fila de processos prontos e pudesse ser escolhido com maior frequência para ser executado, com mais frequência do que os processos que têm menor prioridade. Jonathan está perguntando, isso fica na tabela de processos também? Sim. A prioridade de cada processo fica lá na tabela de processos também, tá? E aí, a gente pode, através de prioridades, dar preferência a esses processos que bloqueiam muito para realizar entrada e saída, de forma que eles possam ter uma frequência escalonados com maior frequência, ok? Só que, quando a gente estabelece prioridades que são estáticas, tá? E a gente tem muitos processos, se sempre existem processos de alta prioridade prontos para rodar, o que é que pode acontecer com os processos de menor prioridade? Vocês entenderam minha pergunta? A gente está atribuindo aos processos prioridades estáticas. E há alguns processos, vamos supor, só para facilitar aqui, que a gente tem só 2 níveis de prioridade, alta prioridade e baixa prioridade. Tá? E a gente tem 2 filas, tá? Uma fila com os processos prontos de alta prioridade e uma fila com os processos prontos de baixa prioridade. Tá? E aí o algoritmo de escalonamento pode até fazer essa fila circular, né? Essa execução circular, tá? Então, ele vai lá na fila de alta prioridade e vai pegando o próximo, próximo, próximo. E ele só vai executar processos de baixa prioridade se não tiver nenhum de alta prioridade pronto para ser executado, tá? Então, esses processos de baixa prioridade, o que é que vai acontecer com os processos de baixa prioridade quando sempre tem um processo de alta prioridade pronto para ser executado? Vai morrer esperando, exatamente. Né? Vai morrer de fome, a gente chama que é inanição, tá? É um termo mesmo usado em sistemas operacionais, tá? Esses processos sofrem de inanição. Então, o que acontece quando a gente está trabalhando com escalonamento e usa prioridades para decidir qual é o próximo processo que vai usar a CPU, é muito importante que o algoritmo garanta que os processos de mais baixa prioridade, que eles não vão sofrer inanição, tá? Então, para que isso aconteça, é mais fácil fazer isso, garantir isso com prioridades dinâmicas, ok? Do que com prioridades estáticas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas possibilidades, tá? De estabelecer prioridades dinâmicas para os processos. Então, eu vou falar sempre assim de possibilidades, porque vocês vão ver que quem vai desenvolver o algoritmo de escalonamento, né, o projetista do sistema operacional, que vai desenvolver essa parte do sistema operacional, ele pode usar a criatividade dele para bolar diferentes heurísticas de escalonamento, tá? Então, a gente vai ver aqui algumas ideias que são simples de entender, simples de implementar. Então, uma prioridade dinâmica é uma prioridade que muda ao longo do tempo de execução daquele processo, baseado em algum critério. Uma forma muito simples de fazer isso é usar o critério de quanto tempo, da fatia de tempo de um processo, o processo executou. Então, por exemplo, os processos que são muito dirigidos por CPU, provavelmente eles vão executar por 100% da fatia de tempo que foi concedida a ele. Tá? Se a fatia de tempo é de 100 milissegundos, então um processo dirigido por CPU, provavelmente, na última vez que executou, ele rodou pelos 100 milissegundos e não bloqueou antes disso. Tá? Já os processos que são mais dirigidos à entrada e saída, eles podem bloquear antes de usar os 100 milissegundos completos. Então, por exemplo, um processo dirigido por entrada e saída, ele pode ter executado 80 milissegundos e bloqueou. Ou seja, ele usou 80% da fatia de tempo que ele poderia usar, ele só usou 80%. Outro processo, também dirigido por entrada e saída, pode ter usado só 20 milissegundos, ou seja, quando ele usou 20% do tempo que ele poderia usar para aquela fatia de tempo, ele já bloqueou. Tá? Então, entendendo esse conceito, a gente pode definir a prioridade do processo como sendo 1 sobre essa fração. Essa fração de tempo que o processo usou da última fatia de tempo em que ele usou o processador, tá? Então, se o processo, mesmo sendo um processo
dirigida à entrada e saída. Se naquela ocasião, né, da última vez que ele usou o processador, se ele usou os 100 milissegundos, né, nesse exemplo aqui que a gente está dando de 100 milissegundos, ou seja, se ele usou 100% de sua fatia de tempo, então a prioridade dele vai ser 1, porque essa fração é 1, né, e a prioridade dele vai ser 1 sobre 1, que é 1, tá? Em geral, números menores têm prioridade menor aqui nesse exemplo aqui, tá? Isso pode mudar dependendo do sistema. Então, se a gente tem um processo que usou 20% da fatia de tempo que ele poderia usar, tá? Na última vez que ele executou, então a prioridade dele passa a ser 1 sobre 0,2, que eu acho que é 5. E aí, então, se o processo usou toda a fatia de tempo, a prioridade dele vai ser 1, por exemplo, né? Ele vai voltar para a fila de processos prontos em uma fila, né, de prioridade 1. Ele usou só 20% do tempo. Então, a prioridade dele vai ser 1 sobre 0,25. Então, ele vai voltar para uma fila de processos prontos com prioridade maior, de prioridade 5, tá? Irla está perguntando se eu posso dar exemplos de como os sistemas que a gente pode criar afetam os processos ou vice-versa. Não entendi muito bem a pergunta. As aplicações que a gente desenvolve, como é que... É porque isso faz parte da natureza da aplicação, tá? Vamos supor que você está desenvolvendo uma aplicação, que é uma API, um back-end, tá? E aí toda operação que chega para ser realizada vai precisar acessar o banco de dados. Acessar o banco de dados é acessar alguma coisa em arquivo, né? Acessar alguma coisa que está lá no disco. Então, isso com certeza vai gerar uma operação de entrada e saída bloqueante. Então, essa aplicação provavelmente é uma aplicação dirigida, que está mais no espectro aí, ela está mais dirigida para entrada e saída, tá? Em outra ocasião, você pode pensar em um simulador que recebe alguns dados, mas no fundo, ele vai fazer processamento com equações e funções lá, que usa muito a CPU, e raramente vai usar a entrada e saída. Então, esse sistema já vai ser um sistema mais dirigido à CPU. Júlia colocou aqui uma questão também. Era mais ou menos isso, Isla? Eu acho que isso depende muito da natureza do programa que a gente está desenvolvendo, certo? Então, vão ter alguns programas que a gente desenvolve que são mais dirigidos por CPU e os que vão ser mais dirigidos por entrada e saída. Agora, é claro que, dependendo do programa que a gente está desenvolvendo, dependendo dos requisitos de segurança, ou de desempenho do que a gente está desenvolvendo, a gente pode ter otimizações no programa da gente para que a gente bloqueie menos. Então, por exemplo, se eu estou num sistema que faz muita entrada e saída, eu posso ter um projeto do meu sistema, que eu tenho muitas threads, especialmente se a gente estiver falando de sistemas com threads de núcleo, eu posso ter muitas threads de forma que a gente tente manter sempre alguma thread pronta para rodar daquele programa e que ele não perca a CPU constantemente, toda vez que ele for realizar uma operação de entrada e saída, tá? Isso é uma opção. Então, assim, a forma como a gente projeta um sistema, a forma como a gente pensa desde o início, tá? No desempenho desse sistema, e como é que ele vai realizar a entrada e saída, isso realmente pode afetar o escalonamento dele, né? Não sei se é isso que você estava querendo ouvir, foi isso que eu entendi da tua pergunta. E qualquer coisa tu escreve mais, se não ficou claro. Aí, Júlia também tem uma pergunta. Era a mesma, Júlia? A mesma pergunta era? Existem diversas maneiras de bloquear um processo. Sim, Júlia, existem. Existem processos que se comunicam, tá? Inclusive, é muito minha área de pesquisa, assim, existem processos que são processos distribuídos, tá? E os processos se comunicam entre eles, de forma que um processo só pode avançar depois que ele recebe uma resposta, alguma resposta de um outro processo. Então, é possível, sim, que um processo bloqueie porque está esperando algo de um outro processo, tá? Ou, mais comumente,
É muito possível que uma thread bloqueie, esperando uma resposta de outra thread daquele mesmo processo. Isso também é possível, tá? Depende de que programa é esse que a gente está falando, certo? Existem APIs que são prontas para a gente fazer essas aplicações distribuídas, tá? De processos que, inclusive, podem rodar em máquinas diferentes e que se comunicam, e que mesmo estando em máquinas diferentes, um pode ficar bloqueado à espera da resposta de outro que está em outra máquina. Isso é um sistema distribuído, isso é uma aplicação distribuída, tá certo? Existem muitas aplicações dessa. Ok? Ficou mais ou menos claro que vocês... Então, vamos continuar, tá? Quando a gente está falando desse escalonamento com essas prioridades dinâmicas, tá? Então, cada vez que o processo executa, né, cada vez que ele ganha a CPU, depois que ele perde a CPU para um outro processo, né, seja porque ele bloqueou, seja porque a fatia de tempo terminou, então a nova prioridade desse processo vai ser calculada com base naquela equação 1 sobre F, em que F é a fração de tempo que o processo usou a CPU na última fatia de tempo que lhe foi concedida, ok? E aí a gente vai ter esses processos dinâmicos e a estrutura de dado que a gente usa para manter esses processos prontos, né, que é a estrutura que o sistema operacional vai ler para decidir, né, que o escalonador, na verdade, sendo mais específica, é a estrutura que o escalonador vai ler para definir qual é o próximo processo que vai ganhar a CPU. E aí, nesse caso, em vez de a gente ter uma única fila, já que agora a gente tem várias prioridades, a gente vai ter uma fila para cada prioridade. Então, a gente pode ter uma lista como essa, né? E para cada prioridade, uma fila dos processos prontos com aquela prioridade. De forma que aqui a gente tem a prioridade mais alta e aqui para baixo a gente tem a prioridade mais alta. E aí, esses processos aqui só vão se manter com essa prioridade mais alta se eles continuarem usando a fatia de tempo deles menos que 1, né? Se ele começar a usar toda a fatia de tempo, ele cai para a prioridade 1. Na verdade, esse exemplo aqui é com prioridade estática, né? Só para a gente exemplificar aquilo que eu falei da inanição, né? Se a gente tem 4 prioridades, né? Os processos podem entrar aqui com 4 prioridades diferentes, e a prioridade dos processos não muda, é bem possível que sempre existam processos prontos de prioridade 4, prioridade 3, e que os processos com prioridade 2 e prioridade 1 sofram inanição, tá? Que são as prioridades mais baixas. Quando a gente fala de prioridades dinâmicas, a gente pode acrescentar algo mais ainda aí nesse algoritmo. Então, por exemplo, já que processos que ficam com a prioridade maior são processos que geralmente bloqueiam antes de usar todo o quantum de CPU, a gente pode, inclusive, mudar aqui para que esses processos de menor prioridade, que geralmente são os processos que são muito dirigidos à CPU, que raramente bloqueiam, a gente pode aumentar o quantum desses processos, o que é muito bom, porque a gente diminui a quantidade de mudança de contexto, tá? Então, esses processos com prioridade 1, nota que prioridade 4, quando ganha a CPU, ganha por um quantum, nesse exemplo aqui, né, de um exemplo de um algoritmo de escalonamento. Se a prioridade é 3, pode rodar até por 2 quantums. Se a prioridade é 2, por 4 quantums. Quantum é essa fatia de tempo. Se a fatia de tempo é 100 milissegundos, um processo de prioridade 4 executa por 100 milissegundos no máximo. Um processo de prioridade 3 pode executar até 200 milissegundos. Um processo de prioridade 2 pode executar até 400 milissegundos. E um processo de prioridade 1 poderia, ao ganhar a CPU, ficar por 800 milissegundos rodando sem ser preemptado. Ou seja, esses processos de mais baixa prioridade, que geralmente são os dirigidos à CPU, eles iam esperar por mais tempo para ganhar a CPU, mas quando ele ganha a CPU, ele roda por um tempo muito maior, pois a chance dele bloquear é baixa, né? Eles raramente bloqueiam, tá? Então, existem algoritmos que lidam com as prioridades dessa forma, modificando também a fatia de tempo, né, dos processos, dependendo da prioridade desses processos.
Pode falar, acho que era a Marta que queria falar. Quer falar, Marta? É que o que eu ia perguntar, a senhora acabou falando. Ah, tá. Era sobre isso agora que eu falei? Era sobre a prioridade mais baixa. Mas tem Certo. problema entender. Tá, joia. Então, vamos em frente. Então, a gente pode brincar um pouquinho também com esse tempo que o processo fica na CPU, e isso tudo vai depender do algoritmo de escalonamento. Tá? Então, o algoritmo de escalonamento é que define como é que vai ser esse funcionamento, certo? Mas isso é uma possibilidade. Outra possibilidade aqui, de um outro algoritmo, é um algoritmo que tenta, que tem um objetivo de minimizar o tempo de resposta, tá? E ele usa aquela mesma ideia que a gente já viu antes, né? Lembra que a gente falou sobre o processo mais curto primeiro, né? Quando a gente estava falando de sistemas em lote, a gente viu um algoritmo de escalonamento que tinha como objetivo escalonar sempre o processo mais curto primeiro, né? Para que os outros processos ganhassem CPU esperando menos. Aqui é algo parecido, tá? Estou falando já de outro algoritmo aqui, para a gente ter noções de vários tipos diferentes de algoritmos. Aqui, nesse caso, como o sistema é interativo, né, o próprio escalonador, ele pode manter um histórico das interações para cada processo, das interações que houveram com o usuário, tá? Então, se é um processo de, sei lá, um servidor web, de um servidor web não, de um browser, por exemplo, ele pode, cada vez que o usuário dá enter ou clica em alguma coisa, ele pode marcar o tempo até que veio uma resposta para essa interação e ter uma noção mais ou menos do tamanho dessas interações, né, de quanto tempo duram essas interações, tá? E aí usar essa estimativa para definir quem é o próximo processo que vai rodar. E aí, na verdade, a gente fala que esse processo ele aprende com o passado. E aí, a gente tem várias formas de aprender com o passado, né? Você tem que manter o histórico e tem que fazer algum cálculo para identificar essa estimativa, né? E aí, por exemplo, uma forma muito comum é o que a gente chama de aging, que é essa palavrinha aqui, é envelhecimento, tá? Pelos estudos, o que a gente percebe é que se a gente quer prever, né, o tempo que uma interação do usuário com o sistema, né, o tempo que isso vai levar para ser executado, é melhor que a gente considere o futuro próximo, seja um futuro mais o futuro não, o passado mais recente é um melhor preditor do que um passado mais longínquo, tá? Então, uma forma da gente calcular esse aging dado que na última interação que eu tive com o sistema, certo? Vamos supor que foi o tempo que levou para executar foi T1. E em todas as anteriores, tá? Como eu falei, né? Tem que manter o histórico dessas interações, de quanto tempo leva para executar cada pedido desse do usuário, né, desse processo, né? Então, imagine que o último foi T1, e todos os outros anteriores, se a gente fizer uma média, por exemplo, aritmética de todos aqueles anteriores, a média foi T0, tá? Então, a gente usa uma fração, que eu chamei aqui de A, para dar um peso a essa última interação e à média de todas as interações anteriores, tá? Se a gente quer que a última interação tenha muito mais força nessa predição, aí a gente escolhe um A bem pequeno, né, sei lá, 0,2. Se a gente escolhe 0,2, tá? Então a gente vai ter uma média ponderada aqui, que vai ser 0,2 vezes T0, que é o tempo de todas as interações anteriores, o tempo médio, mais 0,8 vezes o tempo da última interação, para a gente ter uma noção de quanto tempo vai demorar a próxima interação com o sistema. E aí a fila de processos prontos fica ordenada de acordo com o resultado dessa equação aqui, certo? Então, quanto menores são as interações com o sistema, de acordo com esse algoritmo, quando esse processo volta para a fila, ele volta no lugar mais do início da fila, para ele novamente ser chamado, já que ele é muito rápido de ser executado, né? Claro que ele só volta quando ele está pronto para ser executado novamente, certo? E aí, quando o A é um meio, isso é fácil de computar, porque é como se a gente somasse
todos os tempos e dividir o tempo, né? O tempo médio de todos os anteriores, mais o tempo da última interação, e dividir por 2. E essa é como se fosse o novo tempo, né, da próxima interação que a gente vai ter, tá? Uma outra forma de escalonar é o que se chama de escalonamento, que é garantido por probabilidade, tá? Então, imagine que, suponha que você vai, sei lá, 3 amigos vão jogar na loteria, e aí um amigo compra 10 tickets, outro compra 100 tickets e outro compra 1.000 tickets. Quem tem uma probabilidade maior de ganhar? Quem tem desses 3 amigos uma probabilidade maior de ganhar na loteria? O de 1.000, né? Que a Ana respondeu aqui no chat. Claro que o de 1.000 vai ter uma probabilidade maior de ganhar. Pode haver uma zebra? Pode, mas é uma garantia probabilística de que, se um desses 3 ganhar, provavelmente vai ser o que comprou, o que jogou 1.000 jogos, né? O que tentou 1.000 vezes, tá? Levando essa ideia em consideração, a gente pode pensar em algoritmos de escalonamento que têm tickets, tá? Se a gente pode pensar que, sei lá, esse algoritmo vai distribuir os tickets em rounds, em ciclos, tá? E aí, em cada ciclo, vamos supor que ele distribui 1.000 tickets para os processos que estão prontos naquele momento. E aí, os processos que recebem mais tickets, é como se esses processos tivessem mais prioridade de executar, tá? Porque na hora que o escalonador vai rodar, ele sorteia um ticket. É como se ele sorteasse um bilhete, o bilhete que ganha a loteria, que é o próximo que vai ganhar a CPU. Então, o processo que tem mais bilhetes é o processo que vai ter mais chance de rodar, tá? E aí, de forma probabilística, garante que esses processos que têm mais bilhetes vão rodar mais, né? Vão ser escolhidos mais para ser executados. E de tempos em tempos, o escalonador vai redistribuindo esses tickets, esses bilhetes, para garantir a prioridade desejada desses processos que estão prontos para rodar, certo? Então, quanto maior o número de bilhetes que um processo tem, mais chances ele tem de ganhar a CPU. Isso é um escalonamento chamado escalonamento por loteria com garantia probabilística, tá certo? Eu acho que esse aqui é o último algoritmo que a gente vai falar para esse tipo de sistema. É um algoritmo que já se assemelha um pouco com algoritmos reais, porque todo sistema ele tem muitos usuários, tá certo? Mesmo um sistema de uso pessoal, como o meu computador, né? Só eu que uso o meu computador. Claro que ele tem o usuário Raquel, certo? Mas ele tem um monte de outros usuários do próprio sistema operacional, tá? Porque o próprio sistema operacional, ele se organiza para ter usuários diferentes para realizar funções diferentes, tá? E claro, né, esse computador está em rede, né? Tá numa rede aqui em casa. Nada impede também que meu filho faça um SSH aqui para o meu computador, né? Se conecte no meu computador e que manda executar também alguma atividade, sei lá, ele quer imprimir alguma coisa, ele pode pedir através de um terminal, ele pode se conectar no meu computador e mandar imprimir alguma coisa através do meu computador, né? Seria já outro usuário aqui para o meu computador solicitando a execução de aplicações, tá? Mas mesmo quando a gente tem um computador que só tem um usuário interagindo com aquele computador, no fundo, vão existir vários outros usuários do próprio sistema operacional que, em nome desses usuários, muitas tarefas são executadas, tá? Incluindo o usuário root, né? O famoso usuário root. Acho que dá, Jonathan, só instalar o serviço. Você tem que instalar o serviço, né? SSH Daemon lá no seu computador, tá? Jonathan está perguntando se dá para fazer SSH no Mac. A gente nunca faz aqui, não. Eu dei só o exemplo assim. Mas eu imagino que se eu instalar um daemon aqui, um serviço de SSH, estando na mesma rede local, né? Meu filho sabendo qual é o endereço IP do meu computador, daria certo, tá? Não vejo por que não dá certo. Acho que sim. Acho que só no Unix.
Então, esse escalonamento por fração justa, ele tenta dar uma fração dos recursos, né, ofertar, distribuir os recursos do sistema de forma justa entre os usuários, tá? Essa forma justa nem sempre é igual entre todos os usuários, não, tá? Essa forma pode, vamos supor que tenha, sei lá, o usuário root pode ter preferência em relação a outros usuários, usuário root de raiz, né? O usuário root, o usuário raiz, né, o root pode ter preferência em relação aos outros usuários, por exemplo, de forma que ele receba uma fração maior, e isso é justo, tá? Nem sempre o justo é ser igual para todo mundo, tá? O justo é de acordo com aquele sistema, né, com o que se espera daquele sistema, o que foi definido para o compartilhamento que foi definido para dar para cada usuário ali, o justo é que isso seja obedecido, tá? Não sei se isso fica muito claro. Então, não importa muito o número de processos de cada usuário, que sua fatia de tempo vai ser garantida, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um usuário 1, que tem 4 processos, A, B, C e D, e eu tenho um usuário 2, que só tem um processo, tá? Em um sistema que definiu, né, que a divisão vai ser totalmente igual entre o usuário 1 e o usuário 2, né? Vai ser 50-50. Então, o escalonamento ficaria um processo do usuário A, um do usuário B, um do usuário A, um do usuário B, um do usuário A e um do usuário B, e vinham alternando dessa forma no uso da CPU, tá? Isso seria justo. A gente pode definir outra fração de compartilhamento, tá? Então, o usuário 1 com 75% dos recursos e o usuário 2 com 25%. Então, a gente escalonaria 3 processos de usuário 1 para um processo de usuário 2, né? A gente não, o escalonador, tá? Então, esse tipo de escalonador, ele vai se utilizar dessas frações, assim, de compartilhamento, que a gente chama de share, que é essa palavra aqui, ó, entre os usuários daquele sistema, tá? E aí, essa fatia garantida, e qual é o processo daquele usuário que vai rodar? Aí você pode combinar com vários outros esquemas de escalonamento, né? Qual é o processo do usuário Raquel que vai rodar, já que agora é a vez dela rodar? Ela tem 100 processos para rodar. A gente pode usar prioridades, pode usar prioridades dinâmicas, pode usar bilhetes de loteria, enfim. A gente pode combinar esses algoritmos de escalonamento para que o escalonador saiba escolher exatamente quem é o próximo processo que vai ganhar a CPU. Ok? Beleza até aqui, pessoal? Porque eu vou continuar para o nosso terceiro tipo de sistema, certo? O terceiro tipo de sistema que a gente vai falar aqui, a gente vai só pincelar um pouquinho para que vocês tenham noção de que isso existe, certo? A gente vai falar de sistemas de tempo real. Em geral, a gente precisa de sistemas específicos, de escalonadores específicos, quando a gente fala de sistemas de tempo real. Um sistema de tempo real, ele roda aplicações que têm um prazo para ser concluída, tá? As mais críticas, né, que a gente chama de missão crítica, tá? São chamados de hard real time, que é o que está aqui, ó, tempo real hard, né? E tempo real soft. Essa de tempo real hard é quando geralmente, se você passa daquele tempo previsto, né, daquele prazo, então não importa mais terminar, tá? Passou do prazo, não faz mais sentido terminar, tá? Muitas vezes esses sistemas podem estar associados até a manutenção de vidas, tá? Então, por exemplo, no avião, praticamente todo software que vai rodar dentro do avião é de missão crítica, tá? E é esse hard real time aqui, que eu falo aqui. Né? Se você vai, o piloto vai aterrissar, ele vai apertar alguma coisa lá para rodar um cálculo sei lá, da altura que ele tem que ficar, né? Se esse negócio demorar muito, ele vai bater no chão antes de saber qual é a altura, sei lá, eu não sou muito de aviação não, mas Inclusive já teve acidente por causa disso. mas dentro do... Vixe Maria.
mas dentro do avião, né, digamos assim, tem um monte de aplicações de missão crítica, tá, que são de tempo real e que vão rodar em algum sistema, e o sistema precisa escalonar isso para garantir que essa aplicação vai ser concluída antes do prazo dela terminar, tá? No hospital, né, você pode também ter algumas coisas relacionadas aos recursos lá que mantêm os pacientes vivos, né, de calcular, sei lá, frequência cardíaca, uma bomba que vai bater o coração da pessoa pela pessoa. Então, deve ter algum software envolvido aí para definir esses batimentos, ou relacionados à respiração, enfim. Então, tudo isso, né, são aplicações de missão crítica, geralmente que têm vidas envolvidas, e que essas aplicações precisam ser concluídas antes do prazo delas, senão não faz mais sentido depois, tá? O avião já caiu, já bateu, o navio já afundou, já não tem mais jeito, tá? Estou dando uns exemplos bem assim, né? Mas a gente também tem aplicações de tempo real que não tem assim tantas vidas envolvidas, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar na previsão do tempo, é uma aplicação de tempo real, né? Não faz sentido terminar a previsão do tempo no dia depois do que foi previsto, né? Eu quero prever o tempo de amanhã, mas a aplicação só terminou amanhã de noite. Não serve mais de nada eu saber a previsão do tempo depois que o tempo já passou, né? Apesar de que ninguém vai perder vidas por conta disso, mas também não faz sentido terminar. Então, essa também é uma aplicação de tempo real hard, tá? A gente tem as aplicações de tempo real soft, em que tem aquele prazo, mas se demorar um pouquinho mais, não tem tanto problema. Sei lá, uma aplicação que vai receber streamings do Twitter para identificar os trend topics, né? E aí, para identificar os trend topics do Twitter. E aí, essa aplicação queria terminar às 8 da manhã para poder publicar. Terminou às 9, não tem problema não, publica todo jeito. Terminou só de noite, publica, né? Os trend topics do dia e tal. Enfim, não tem tanto problema, tá? E essas aplicações, elas, na verdade, em geral, é mais fácil, elas são mais previsíveis, tá? São aplicações que executam muitas vezes, tá? De forma, muitas vezes, periódicas, tá? Todo dia, ou de hora em hora, de 15 em 15 minutos. Enfim, então é mais fácil você ter alguma previsibilidade do tempo que essa aplicação vai rodar até que ela seja concluída, certo? Outras aplicações são aperiódicas, ou seja, não existe um período específico, né? Sei lá, a previsão do tempo, a gente pode imaginar que todo dia vai rodar, né? Para prever o tempo do dia seguinte, vamos supor, de forma bem simples, pensando de forma bem simples, né? As aplicações de um avião, né? Elas vão rodar sempre em determinados momentos que aquele avião estiver andando, né? Então, para todo voo, vai ter aqueles momentos em que cada aplicação vai precisar executar e dar uma resposta para o piloto, tá? Então, elas têm uma certa previsibilidade, algumas são periódicas, outras são aperiódicas. Esses sistemas, alguns funcionam online, ou seja, aplicações vão chegando e vão sendo escalonadas ao longo do tempo, e outros funcionam de forma offline, ou seja, você já sabe quais são as aplicações que vão rodar, e o escalonador já programa a execução dessas aplicações de forma offline, tá? Aqui no livro eles estão chamando de estático e dinâmico, mas a gente já tem conversado aqui sobre online e offline, que é algo mais comumente usado, mas é o estático e o dinâmico, tá? E aí, os escalonadores que vão definir qual das aplicações vai rodar, qual é a próxima que vai rodar, eles são muito específicos, tá? Porque depende muito do tipo de aplicação, né, do tipo de sistema, né? Você pode ter um supercomputador em um centro de previsão de tempo e de condições climáticas, né, que vai ter aplicações que vão prever tempo, mas vai ter outras que vão prever, sei lá, erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis, vendavais, né, e todas essas aplicações precisam rodar de forma periódica para que essas previsões sejam oferecidas de forma que as pessoas possam se programar, né, antecipadamente para eventos extraordinários, por exemplo.
Então, você vai ter, nesses grandes centros, né, o INPE, por exemplo, deve ter um supercomputador que roda um monte de previsão lá para eles, tá? Como essas aplicações, elas são mais previsíveis, elas são geralmente bem conhecidas, tá? Geralmente é fácil para o escalonador desse tipo de sistema computar se aquele, especialmente se a gente estiver falando de um escalonador estático, né, ou seja, offline, computar se aquela carga de trabalho que foi submetida, se ela é escalonável, né, porque ele sabe quais são os prazos de cada aplicação, tem uma previsão de quanto tempo cada aplicação deve passar executando, tá? E aí é possível prever, é possível que o próprio escalonador identifique se esse sistema é escalonável ou não, tá? E para esse sistema de tempo real, isso é muito importante. A gente não vai lidar aqui com nenhum escalonador específico de tempo real, porque eles são, como eu falei, né, muito específicos, mas são escalonadores que se preocupam com esse prazo, tá? Se preocupam em escolher quais são as aplicações que vão rodar de forma que esses prazos dessas aplicações sejam cumpridos, tá bom? Dúvidas até aqui? O aperiódico, Marta está perguntando sobre o aperiódico. O aperiódico são aquelas aplicações que rodam só de vez em quando, ela não tem uma periodicidade bem definida. Eu acho que o dos aviões, por exemplo, né? Toda vez que tiver um voo, elas vão rodar, mas não é assim, roda de hora em hora, roda todo dia à noite, né? Não tem isso, né? O sistema de backup, por exemplo. Ele pode pensar que ele é admissão crítica porque ele, vamos supor que você deixa tudo offline enquanto o backup está sendo realizado, e aí você quer realizar esse backup em 1 hora para que o seu serviço só fique 1 hora fora do ar, tá? E você realiza esse backup todo dia de 3 horas de manhã. É algo periódico, né? Todo dia de 3 horas de manhã você vai rodar. Algo aperiódico é algo que é disparado de forma não periódica, tá? Pode rodar uma vez hoje, amanhã não roda, e aí daqui a pouco roda de novo. Vamos supor que tem um pesquisador que está estudando novas equações para prever chuva no sertão, tá? E ele está estudando novas formas de previsão. Ele está estudando ainda, ele pode rodar agora para testar, e ele dá uma melhorada, e roda daqui a uma semana, depois que ele modificou algumas coisas. Aí ele gostou, rodou de novo no mesmo dia. Então, assim, o aperiódico é que não tem essa periodicidade bem definida. E o periódico são como esses tempos, né, de previsão, de efeito, de previsões climáticas e de eventos extraordinários, assim, relacionados ao clima. Geralmente eles são periódicos, todo dia roda para poder dar à população, né, um tempo para se preparar para os eventos extraordinários. Certo? E aí, só para a gente concluir agora essa etapa, tá? Eu tenho falado aqui muito de escalonamento de processos, né? E, na verdade, muitos desses algoritmos que a gente falou aqui, a gente pode pensar em threads também, né? E a gente viu em aulas passadas que existem dois tipos de threads, né? Tem as threads de usuário e tem as threads de núcleo. As threads de usuário, elas não são conhecidas pelo sistema operacional, tá? Os sistemas operacionais modernos, todos dão suporte a threads, ok? Threads de núcleo. Então, para esses sistemas operacionais modernos, todos eles já estão escalonando, na verdade, threads e não processos completos, tá? Mas se a gente estiver falando de threads de usuário, o sistema operacional, ele não sabe do conhecimento da thread, tá? O sistema operacional, ele vai ter uma tabela de processos, né, onde ele sabe quais são os processos que estão em execução, ele vai manter a fila lá, uma ou mais filas de processos prontos, dependendo de como é o algoritmo, e vai escolher o processo para executar, tá? Quem define dentro de um processo que thread vai de fato executar, né? Quando ele define um processo para executar, ele vai rodar tipo a JVM, né? Ele vai rodar a runtime da sua linguagem de programação daquele programa, né? E essa runtime, né? Não sei como falar em português. Essa runtime é que vai definir
quais das threads de usuário daquela aplicação que vai rodar de fato, tá? Em geral, as threads, elas cooperam entre elas. Então, não tem muito esse problema de uma pisar no pé da outra, ou uma ficou por muito tempo, e as outras threads não conseguiram rodar. Inclusive, nas próprias bibliotecas de threads, quem já programou, né, com threads, sabe que existem métodos que você pode usar, por exemplo, para abrir mão do processador, né, que é o yield. É o método yield. Abre mão do processador. Acho que é um Y agora. Ficou estranho. Isso é assim. Tem um I. Abre mão do processador para que outra thread seja escalonada pela linguagem, pela runtime. Tá certo? Então, quando a gente fala de processos de thread de usuário, o sistema operacional vai escalonar, de fato, o processo, porque ele não tem conhecimento das threads, né? A gente viu que uma das desvantagens é que se uma thread bloqueia, né, para uma operação de entrada e saída, o processo todo vai bloquear, porque o sistema operacional, ele não sabe que ele poderia botar para executar outra thread daquele mesmo processo, ok? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, a gente tem threads a gente tem tem dois processos aqui, o processo A e o processo B, né? O processo A tem 3 threads, 1, 2, 3, o processo B tem 4 threads, né? Se o sistema operacional definiu que quem vai ganhar a CPU é o processo A, tá? Então, é possível que quem execute de fato seja a thread 1, depois a 2, depois a 3, como tem aqui, a thread 1, depois a 2, a 3, a 1, a 2, a 3, e fica assim nesse chaveamento circular, né, dependendo de como é o algoritmo de selecionar a thread que vai rodar aqui desse sistema supervisor. Nunca vai ser possível, dado que o sistema operacional decidiu que quem vai ganhar a CPU é o processo A, não vai haver se rodar a thread A1, depois B1, A2, B2, como tem aqui, nesse exemplo, tá? Isso seria impossível, porque o sistema operacional definiu que é o processo A, então só as threads de A que vão poder rodar de acordo com que essa runtime definir aqui de ordem de execução, tá? Já se a gente fala de threads de núcleo, o sistema operacional, ele tem noção de que essas threads existem. Então, se o sistema operacional conhece essas threads, mantém uma tabela de threads, né, para identificar quais são as threads que estão em estado pronto, né, as threads, elas mantêm um estado que é o mesmo estado dos processos, tá? Então, o sistema operacional sabe, para cada processo, na verdade, quais são as threads que estão prontas para rodar. E aí, quando um processo vai ganhar a CPU, na verdade, o sistema operacional, ele pode selecionar threads daquele processo para executar. Inclusive, se uma dessas threads bloqueia, ele pode escolher uma outra thread do mesmo processo se ele achar que esse processo A deve continuar usando a CPU, tá? E aí, nesse caso, é possível, por exemplo, A1, A2, a thread A1, A2, A3, A1, A2, se revezarem aqui usando por um tempo, né, de forma que é só o processo A que está rodando, ou revezar, executa uma thread de um processo, depois uma thread de outro, uma thread de um processo, depois uma thread de outro, também é possível, tá? Mas, em geral, quando a gente fala de threads, né, em geral, o sistema operacional prefere passar um tempo executando threads do mesmo processo, porque a mudança de contexto é ligeiramente mais rápida, tá, para um processo do que entre processos. Inclusive porque aproveita uma série de informações que estão na cache da CPU, uma série de informações sobre os endereços desse processo na memória, tá, que a gente vai ver no futuro. Então, usa essas informações e aí é muito mais rápido, né, em termos de desempenho, continuar com thread do mesmo processo. Então, ele só muda para thread de outro processo depois que um determinado tempo passa. Tá? Então, esses algoritmos que a gente falou aqui, né, com algumas modificações, a gente pode adequar eles para escalonamento das threads, certo? Vocês têm dúvidas nesse assunto? É bastante informação, só vai dar para melhorar mesmo no livro. Mas a gente vai continuar, porque é muita coisa mesmo. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre sistemas operacionais multiprocessados, tá? A gente até agora se manteve de uma forma bem simples, conversando sobre um hardware que só tem um processador, né?
E se a gente for parar para pensar, esse hardware, ele não existe mais, tá? Ele até pode existir, assim, em produtos, assim, sistemas embutidos, né, de uma geladeira, de um micro-ondas, sei lá, de um split, mas se a gente pensar em computadores de fato, né, ninguém consegue mais comprar um computador que tenha um único núcleo de CPU. Então, a gente vai conversar um pouquinho, até terminar essa aula aqui de hoje, sobre esses sistemas multiprocessados, tá? Eu não vou me deter aqui falando em hardware, até porque nem é minha área, também nunca estudei muito sobre isso. A gente vai falar mais sobre a organização do sistema operacional, quando a gente está falando de um sistema multiprocessado. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre escalonamento em sistemas multiprocessados, tá certo? Então, a gente vai falar só do software, tá? A gente não vai falar do hardware. E aí a gente vai falar sobre como é essa organização do sistema operacional. Na verdade, a gente pode pensar em 3 organizações diferentes. Tá? A gente pode pensar. Imagine que eu tenho um sistema, né? Pense aí no hardware desse sistema. Tá? E aí esse sistema tem, sei lá, tem dispositivo de entrada e saída, né, disco, monitor, teclado, essas coisas, impressora, pode ter esses dispositivos de entrada e saída, e certamente esse sistema tem vários núcleos de CPU, tá, cada um com sua própria cache, né, e esses núcleos todos têm barramentos que ligam esses núcleos à memória principal, né, que é a memória RAM do computador, tá? Então, imagine que a gente tem agora esse sistema, tá? Que eu tenho vários núcleos de CPU. Uma opção, né? Como é que a gente organiza esse sistema operacional? Onde é que esse sistema operacional vai rodar? Em qualquer CPU ou só em uma específica? Toda chamada de sistema pode rodar em toda CPU, né? Imagine agora que o escalonador, que é isso que a gente está conversando até agora, tá? O escalonador de processos. Esse escalonador, não sei se vocês já pararam para pensar, mas ele modifica estruturas de sistema operacional, né? Ele lê a tabela de processos ou a tabela de threads, ele lê uma estrutura de dados do sistema operacional para remover de lá um processo que estava pronto e agora que vai rodar em uma determinada CPU, né? Então, essa estrutura que mantém os processos prontos, ela vai ser modificada, porque esse processo que foi escolhido por esse escalonador, ele não deve ser escolhido por outro escalonador. E agora que eu tenho múltiplas CPUs, a gente tem um tipo de problema que a gente chama de condição de corrida, são vários processos que rodam em CPUs diferentes e que, ao mesmo tempo, podem estar tentando acessar o mesmo dado e modificar o mesmo dado, gerando erros, tá? A gente vai estudar bastante sobre isso daqui a pouco, na próxima aula, na verdade. Hoje a gente vai dar só algumas pinceladas, mas o fato é que quando a gente sai de um ambiente monoprocessado para um ambiente multiprocessado, é preciso se pensar até em como é que esse sistema operacional vai ser organizado. E aí a gente vai falar aqui sobre 3 formas de organização, e a última é a forma que está sendo mais usada atualmente, tá certo? Na primeira forma de organização, cada CPU, tá, a memória, ela é dividida, tá? Nesse caso aqui, desse exemplo aqui, ela foi dividida igualmente entre as 4 CPUs, tá? A gente tem aqui um sistema com 4 núcleos, e essa memória foi dividida. Então, um pedaço da memória, que é esse pedaço aqui 1, ela vai ser usado só por esse núcleo 1. Esse pedaço aqui 2, só pelo núcleo 2. Pedaço 3, só pelo 3, 4, só pelo 4. O código do SO pode ser compartilhado, mas o fato é que cada CPU roda seu próprio SO. Tá? Se for o mesmo SO para todos, que geralmente vai ser, deveria ser, né? Isso não existe mais, só para dar um exemplo de como é que foi no passado. Esse código do SO pode ser compartilhado. De forma que quando uma aplicação vai ser executada, tá? Ou o próprio usuário escolhe em que CPU quer rodar, ou existe algum escalonador aí de mais alto nível que vai identificar qual é a CPU que está menos usada e colocar essa aplicação para rodar nessa CPU menos usada, tá? Vocês veem algum problema nesse tipo de sistema? Esse tipo de sistema, ele foi muito bom para quando só existia o sistema operacional pronto para rodar em uma única CPU.
né? E aí você pode pegar esse sistema e aproveitar aqui nesse esquema o mesmo sistema, sem precisar modificar esse sistema de alguma forma. Mas vocês veem algum problema aqui? Lembra que o sistema operacional existe para usar os recursos de forma eficiente. Será que os recursos aqui vão ser usados de forma eficiente? O que é que vocês acham? Ninguém quer responder? A memória é sobrecarregada, né? A gente pode sobrecarregar alguma CPU, não pode? Com decisões erradas, tipo, eu coloquei muito mais aplicação para rodar em determinada CPU e uma fica sobrecarregada, enquanto as outras estão meio que ociosas. É difícil fazer o balanceamento da carga entre as várias CPUs aqui, certo? Um outro problema desse tipo de sistema é que como é que a gente faz essa divisão da memória? Porque para a gente fazer uma divisão correta, especialmente em um sistema que vai receber novas aplicações para serem executadas ao longo do tempo, e a gente não sabe que aplicações são essas, como é que a gente sabe que não vai ter uma memória aqui que está fazendo já trashing, que leva para o disco, traz para a memória, porque a memória é pequena para abrigar todos os processos que precisam ser executados, enquanto tem outra área de memória de uma outra CPU que tem um monte de quadros livres. Né? Como é que a gente garante que esse balanceamento também da memória vai estar correto? A gente não tem como garantir isso. Então, são problemas desse tipo de esquema que não é mais usado, tá certo? É como se os computadores fossem 4 computadores independentes que compartilham aqui essa área de memória, só isso, tá? É simples, rápido de adequar ao que já existia, mas não parece algo útil para os dias atuais e para sistemas de propósito geral, tá? Nesse caso aqui, a gente não teria problemas, né, em termos de compartilhamento de estruturas de dados do sistema operacional, tá? Porque se cada CPU tem sua própria área de memória, tá? E cada CPU funciona de forma independente com seu próprio sistema operacional privado, então cada CPU, né, cada SO desse, né, a gente vai ter 4 instâncias de SO rodando, cada uma tem suas estruturas de dados. Então, esse SO da CPU 4 vai manter uma tabela de processos para os processos que estão rodando na CPU. Esse SO dessa CPU 3 vai manter uma tabela de processos para o SO que está rodando na CPU 3, e assim sucessivamente, tá? Cada uma tem sua própria estrutura de dados com os processos que estão prontos para rodar, que é o que vai ser lido pelo escalonador, por exemplo. Tá? Então, não tem tanto problema de compartilhamento de dados entre esses sistemas operacionais, porque eles são isolados uns dos outros. Tá? O que é complexo aqui nesse tipo de sistema é a gerência do uso do disco, né? Porque a gente tem um único disco, e aí eu posso, na verdade, ter processos que rodam em CPUs diferentes, ou seja, que executam simultaneamente, de fato, né, em paralelismo real, e que estão modificando o mesmo arquivo, por exemplo, tá? Então, é preciso tomar um cuidado nesse sentido, tá? Então, por exemplo, provavelmente, o primeiro processo que começou a escrever nesse arquivo vai bloquear esse arquivo de forma que o outro processo que tenta escrever já não consegue mais escrever, tá? Ou, se isso não acontecer, podem gerar inconsistências lá nesse arquivo, porque os processos estão escrevendo no mesmo arquivo de forma simultânea, tá? E aí, para tentar minimizar um pouco os problemas, né, desse sistema que a gente falou, né, com vários SOs privados em cada CPU, existia um outro esquema de organização do sistema operacional, em que a gente tem multiprocessadores. Né? Um processador é o que a gente chama de principal, e os outros são secundários. Tá? Então, por exemplo, no processador principal é onde executa o sistema operacional. Tá? Então, só esse processador executa o SO. Ou seja, onde é que vão rodar, toda vez que houver uma chamada de sistema, tem que rodar nesse processador 1, porque ele é o principal. Os processos de usuário executam em qualquer CPU. Agora, o sistema operacional só executa aqui, para garantir, né, a exclusão mútua, para garantir que aquelas estruturas de dados do sistema operacional só podem ser acessados por processos que rodam nessa CPU 1,
Então, não vai ter aquele problema de dois processos do sistema operacional rodando em CPUs diferentes que estão modificando a mesma estrutura, tá? Que isso é uma condição de corrida. A gente vai falar mais sobre isso depois. Então, aqui eu garanto que a gente só tem um sistema operacional executando, né? As aplicações dos usuários executam nas outras CPUs, tá? A memória não precisa ser dividida entre as CPUs, né? A memória ela é usada, qualquer parte da memória é usada por qualquer CPU, né? O que já resolve aquele problema da má distribuição da memória entre as CPUs que a gente tinha na organização anterior. Só que aqui a gente tem um problema, tá? Toda vez que tiver uma chamada de sistema, tem que rodar na CPU 1. O escalonador vai ser chamado para definir quem é que vai rodar em qualquer CPU que seja, vai ter que rodar na CPU 1. Teve uma interrupção, né? Uma interrupção vindo de algum dispositivo de entrada e saída. Tratamento de interrupção, tem que rodar na CPU 1, tá? Então, especialmente, se a gente imagina que a gente tem 64 CPUs, tá? Então, a CPU principal, nesse caso é a 1, ela vai ser, quanto mais CPUs eu tiver nesse sistema, maior vai ser a quantidade de tarefas que essa CPU principal precisa executar do SO para todas as outras CPUs, né? Então, ela acaba sendo um gargalo desse sistema, tá? Todo mundo vai ficar lento. Essas outras CPUs, elas podem até ficar ociosas, esperando que essa CPU realize as operações do sistema operacional que precisam ser realizadas, né? Como chamada de sistemas, chamada de escalonamento, tratamento de interrupções, tá? Então, apesar de resolver o problema de melhorar aqui a situação da distribuição da memória, tá? E agora a gente consegue escalonar qualquer processo para qualquer CPU, né? Não tem mais aquela coisa que a gente tinha antes, né? Uma aplicação começou a rodar, tem que dizer, vai rodar na CPU 2 e fica lá para sempre. Né? Não existe mais isso. Então, o balanceamento da carga entre as CPUs, da carga dos processos de usuários entre as CPUs secundárias, é muito mais simples de ser realizado, tá? Mas o grande problema é que essa CPU aqui principal, ela acaba sendo um gargalo, tá? E tornando o sistema lento, especialmente se a gente tem muitas CPUs envolvidas, muitos núcleos envolvidos. Ok? E aí, a gente chega no esquema de multiprocessadores simétricos, tá? Que é o esquema que a gente usa de fato em cada CPU, tá? A gente pode executar. A gente só tem uma versão do sistema operacional rodando, tá? E ele pode executar em qualquer CPU. Só que a gente tem aquele problema que eu falei para vocês, né? Se, vamos supor que a CPU 1 e a CPU 2 precisam agora, todas as duas vão escolher quem é o próximo processo que vai rodar, em cada uma delas, né? Então, a CPU 1 vai chamar o escalonador, a CPU 2 vai chamar o escalonador no mesmo tempo. E ambos os escalonadores vão olhar a estrutura de dados que mantém os processos prontos, ou seja, os processos que elas podem escolher para rodar, e ambos vão retirar de lá um dos processos, que é o processo que ela escolheu para rodar. Ou seja, vai haver aqui uma condição que pode levar a um erro, né? Porque se a CPU 1 e a CPU 2, ao mesmo tempo, bota para rodar o mesmo processo, né? Por uma questão apenas de sincronia aqui, por um azar, as duas chamaram escalonador na mesma hora, e os dois escalonadores escolheram o mesmo processo, que tem alta chance de acontecer, né? Se eu estiver rodando o mesmo algoritmo de escalonamento, né? Porque é o mesmo SO. Os dois chamaram o mesmo processo para executar, e agora esse processo está executando em duas CPUs ao mesmo tempo. Isso é um erro grave, né, de um sistema operacional, que não deve acontecer, tá? Então, quando a gente passa para essa organização, né, que é muito mais sofisticada, cada CPU pode rodar o mesmo SO, né? Ou seja, o SO que roda aqui na CPU 1, ou na 2, ou na 3, os processos do sistema operacional que rodam nessas CPUs, eles vão enxergar as mesmas estruturas de dados, né, como tabela de thread, tabela de memória. Depois vocês vão ver que tem um monte de outras tabelas que são importantes para a gente gerenciar a memória, cache de disco, né, todo mundo vai ver a mesma cache de disco. Então, quando essas estruturas de dados do sistema operacional vão ser acessadas,
é preciso que haja um cuidado de quem desenvolve isso para garantir que só um CPU vai acessar aquela estrutura em um determinado momento, tá? A gente chama isso de exclusão mútua, tá? É preciso usar o que a gente chama de travas, ou locks, ou estruturas especiais para garantir que não vai ter mais de um processo metendo a mão naquele mesmo dado ao mesmo tempo. Caso contrário, pode gerar um erro, uma inconsistência, né, nas informações que são mantidas pelo sistema operacional. Não sei se vocês estão entendendo isso que eu estou falando. Se vocês não estiverem entendendo, me fale que eu tenho que explicar melhor. O fato é que a gente já sabe que o sistema operacional mantém uma série de estruturas de dados com informações de controle. E agora, se esse sistema operacional roda em muitas máquinas, pode ser, em muitos núcleos de CPU, pode ser que o mesmo pedaço do sistema operacional esteja rodando simultaneamente em várias CPUs, e que queiram acessar a mesma estrutura de dado, e modificar essa estrutura de dado. E se isso for feito de forma simultânea, né, por mais de um processo, em mais de uma CPU, pode gerar erros. E aí, desenvolver esse sistema operacional é muito mais difícil, porque a gente tem que garantir que só um processo está mexendo em cada estrutura de dados ao mesmo tempo, tá? Que a gente chama de exclusão mútua. Na verdade, isso tudo que a gente precisa fazer aqui é a sincronia entre os processos, né? Vai ter processos de sistema operacional rodando em todas as CPUs, e esses processos precisam estar sincronizados para que eles não causem inconsistências nessas estruturas que eles acessam, nessas estruturas de dados que eles acessam, ou em dados que estão guardados em arquivos, né? É possível também, tá? E aí, o sistema operacional, ele vai ser desenvolvido de uma forma muito mais complexa, tá? Porque é preciso definir todas as situações em que isso pode acontecer, em que esse erro pode acontecer, e todas as estruturas do sistema operacional que precisam ser protegidas de alguma forma, tá? Essas estruturas de dados que podem ser acessadas por processos ao mesmo tempo, que podem gerar erros, a gente chama de regiões críticas, tá? Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um sistema operacional que vai seguir esse modelo de microprocessador simétrico, né, o escalonador, quando o escalonador vai rodar para uma CPU, tá, é preciso que haja uma garantia de que se esse mesmo escalonador rodar em outra CPU, de que eles não vão modificar aquela fila de processos prontos ao mesmo tempo, para não gerar erros, como o que eu exemplifiquei ainda agora, de ter o mesmo processo rodando em dois núcleos diferentes, tá? Então, isso é garantido através de um monte de técnicas de travamento, de lock, que a gente vai ver na próxima aula. E o desenvolvimento do sistema operacional fica muito mais complexo, mas é uma complexidade necessária para que a gente consiga usar de forma adequada todos os recursos, né, todos os núcleos de processamento e a memória principal do computador de forma balanceada e de forma eficiente, tá? Então, é uma complexidade necessária, e aí o desenvolvedor do sistema operacional é que precisa lidar com essas questões de excluir, né, de impedir que o mesmo dado seja acessado e modificado por processos diferentes. Beleza até aqui, pessoal? Todo mundo ficou calado? Só tá eu e tu aqui, Duane. Vamos lá, pessoal. Tô aqui, tentando absorver também, igual a Irla. Tá. Vocês me interrompam se estiver muito difícil, tá? É a primeira vez que eu tô dando Tá esse difícil assunto. não, só é muita coisa. Exatamente, é muita coisa, mas só que a gente precisa avançar, certo? Se a gente conseguir terminar essa parte aqui, aí a gente já avança bastante aqui no curso. A gente vai falar um pouquinho agora sobre escalonamento em sistemas multiprocessados. Porque até aqui a gente só conversou sobre aquele escalonador que considera uma única CPU, não é?
a gente não tem conversado sobre o escalonamento nesses sistemas multiprocessados. E aqui eu vou dar só uma pincelada, tá? Novamente, vai ser só uma introdução muito breve para que vocês tenham noção de como é feito esse escalonamento, do tipo de decisão que é tomada e do tipo de problema que está envolvido quando a gente tem múltiplas CPUs e que a gente não tinha quando a gente tinha só uma CPU, certo? Quando a gente falava antes de ter só uma CPU, a gente tinha um escalonamento que a gente chamava de unidimensional, né? A gente tinha só uma dimensão de decisão, digamos assim. A gente tinha que decidir qual é o processo que vai executar naquela CPU, que é a única que existe. Agora, a gente tem um escalonamento bidimensional. Porque o escalonador ele tem que decidir qual é o processo que vai executar e em que CPU. Tá? Ou falando de thread, qual é a thread que vai ser executada e em que núcleo de processamento essa thread vai ser executada. Tá? E adicionar essa nova dimensão torna o escalonamento bem mais complexo. Só que, para todas as máquinas atuais, né, modernas, o escalonador tem que ser um escalonador desse tipo, porque todas as máquinas modernas têm pelo menos 2 núcleos. Né? Eu acho que é um desafio se você sair para comprar uma máquina que tenha só um núcleo de processamento. Eu acho que nem existe mais. Então, a gente tem que conversar um pouquinho sobre esses escalonadores, tá? Quando a gente fala dessa relação, né, de threads e processos, né, a gente tem muito claro em mente até agora que a gente tem um processo, né? Esse processo pode ter múltiplas linhas de execução, né, que são as threads. Tá? E quando a gente fala de um único processo, as linhas de execução desse processo, que são essas threads, elas geralmente cooperam entre elas. Elas se relacionam de uma forma, elas podem conversar entre si, trocar informações entre si, uma solicitar algum serviço de outra, tá? Tudo isso é possível quando a gente fala de threads de um processo, tá? A gente fala que essas threads podem cooperar, ter relação entre elas, ou seja, elas podem se comunicar, tá? E a gente tem outros tipos de processos que eles podem até ter múltiplas threads, mas elas não se comunicam, tá? São threads independentes, que existem apenas para melhorar o desempenho daquela aplicação. Eu vou tentar dar uns exemplos aqui, tá? Um exemplo de cada um, tá? Imagine que você tem uma aplicação que vai, sei lá, você tem sei lá, uma imagem enorme, uma imagem, né, uma foto de alguma coisa, e sua aplicação tem que identificar objetos, né, dentro dessa foto. É uma aplicação lá de visão computacional, tá? Tem que identificar aqui é uma roxa, aqui é uma árvore, aqui é uma flor. E aí, por questões de desempenho, a gente pode quebrar essa imagem em vários pedaços diferentes, por exemplo, tá? E dar um pedacinho dessa imagem para cada thread diferente daquela aplicação. Essas threads vão ser iguais, tá? Elas rodam o mesmo código, basicamente, só que elas recebem dados diferentes e processam esses dados, depois cospem o resultado desses dados, tá? Se essas threads nunca precisam se comunicar, né, cada um recebe seu pedacinho da imagem e depois diz, aqui tem uma flor, aqui tem um pedaço de uma nuvem, aqui tem um sol, aqui tem uma lua, tá? Vamos supor que seja isso. Cada thread dessa, né, recebe seu pedacinho de imagem e joga, quando termina de processar, né, publica lá o resultado do que foi identificado naquela imagem. Tá? Isso é uma opção. Essa aplicação que funciona dessa forma, a gente diz que elas têm threads, isso também poderiam ser processos independentes e não threads, tá? Numa aplicação distribuída, como eu falei para vocês. Essas threads, elas não têm comunicação entre si, é como se elas não cooperassem, né? Cada um está ali no seu mundinho, executa o que precisa ser executado, conclui e manda o resultado para o usuário, né? Se a gente pensar em outra aplicação, tá? Vamos supor que é uma aplicação semelhante, tá? Só para a gente não perder tempo aqui com isso, só que cada linha de execução dessa, ou cada processo que recebe essa imagenzinha, na verdade, precisa se comunicar com os processos que têm as imagens adjacentes a ele,
Vamos supor que isso vai melhorar a precisão do que foi identificado ali, tá? Então, se esses processos têm que se comunicar, né, eu tenho uma nuvem, aí eu tenho 5 processos diferentes, cada um recebeu um pedaço da nuvem, tá? E aí, para ser mais preciso, a figura que vai ser identificada ali, cada um dessas threads se comunica entre elas para tentar identificar melhor que objeto é aquele que está ali dentro daquela mini imagem que foi recebida, tá? Nesse caso, a gente tem threads ou processos que se comunicam. Ou seja, ao longo do processamento, elas trocam informações entre elas, tá? Que pode ser informação, sei lá, num arquivo, escrever num arquivo, ou ter alguma parte da memória que está compartilhada, ou se for processos diferentes, vai ser informação trocada via rede, tá? Então, depende de como essa aplicação foi desenvolvida, tá? Mas o caso é que a gente tem esses, quando a gente fala das aplicações atuais, né, em geral, elas funcionam ou de uma forma ou de outra. E aí, dependendo do tipo de aplicação que a gente tem, o escalonador pode precisar ser diferente para um e para outro, tá? Mas, por enquanto, vamos só pensar que existe uma relação. Pode existir alguma relação entre as threads de um mesmo processo ou entre vários processos que cooperam entre si, eles podem se comunicar ou não, tá? E aí vamos pensar primeiro em um escalonamento, tá? A gente está pensando em um sistema multiprocessado e a gente tem múltiplas threads de um processo que não se comunicam, que são threads independentes, como aqui, né? Eu tenho várias threads, elas não têm comunicação entre elas, tá? Cada uma roda de forma independente uma da outra, tá? De forma que uma nunca pode atrapalhar a outra, né? Quando tem comunicação entre as threads, né? O avanço de uma, né? Se uma avança muito e outra avança pouco, essa que avançou muito vai precisar ficar parada esperando a outra avançar para poder responder o que ela precisa que seja respondido, tá? Então é mais complicado de escalonar. Então, a gente vai começar com threads independentes. Nesse caso de threads independentes, a gente pode pensar em algo bem simples mesmo, tá? De forma que a gente tem só uma estrutura para manter as threads prontas, tá? Só uma estrutura de dados. Pode até ter prioridade e ser uma estrutura de dados com várias filas, tá? Por prioridade. Mas o fato é que a gente tem só uma estrutura. E aí, quando uma CPU fica ociosa, né, ou quando termina a fatia de tempo, mas na verdade aqui é quando uma CPU fica ociosa, a thread de maior prioridade que está pronta para rodar, vamos supor, ela vai ser escolhida para rodar naquela CPU, tá? E aí, de certa forma, a carga vai se manter balanceada em todos os processadores, e essa thread, né, não importa qual é a thread que está avançando mais rápido, a que está avançando mais lento, porque como elas não precisam se comunicar, isso não é tão importante, tá? Então, essa é a situação mais simples que a gente pode imaginar, né? A gente tem uma situação que o escalonador, ele é muito parecido com o escalonador que a gente tinha antes, com a diferença de que essa estrutura única, ela precisa ser protegida de alguma forma, para que dois escalonadores de CPUs diferentes não botem a mão nela e modifiquem ela ao mesmo tempo e causem inconsistências, tá? Então, essa é uma situação bem simples que pode acontecer. Na verdade, esse tipo de situação pode, inclusive, acontecer quando a gente fala de um supercomputador, tá? Só que quando a gente fala de um supercomputador, em geral, a gente não tem preempção, tá? A gente bota aquela aplicação para rodar sem nenhuma preempção. Mas vamos ver aqui o exemplo aqui que a gente vai ver. A gente tem 16 CPUs, ó, vai de 0 até a 15, certo? E aqui é no momento inicial. Todas as CPUs estão ocupadas. Aí eu tenho uma estrutura de dados aqui, ó, que mantém todas as threads que estão prontas para serem executadas, tá? Aí, nesse segundo momento, a thread que estava executando aqui, nessa CPU 4, ó, tem uma thread executando aqui, essa thread foi concluída. O que é que o escalonador do sistema operacional vai fazer? Vai olhar essa estrutura de dados e vai pegar a próxima thread que está pronta e que tem maior prioridade, que no caso é essa thread A. Vai pegar essa thread A e vai colocar para rodar aqui nessa CPU 4 que ficou ociosa. É só isso, tá?
A forma como a gente insere as threads aqui nessa estrutura é que vai dizer que tipo de escalonador eu tenho, né? Por exemplo, se esse A, B, C chegou aqui, porque A foi o primeiro a chegar, B foi o segundo a chegar, C foi o terceiro a chegar dessa prioridade, aí eles ficaram nessa ordem, isso é um tipo de escalonador. Mas se A está aqui, porque A leva um tempo menor do que B para ser executado, e B leva um tempo menor do que C, isso já é um outro algoritmo de escalonamento, tá? Então, a forma que a gente ordena, que a gente organiza essa estrutura de dados aqui, é que vai dizer qual o escalonador que a gente está usando. O escalonador mesmo do sistema, ele vai vir aqui e pegar a próxima thread que tem maior prioridade a ser executada e pronto, tá? Então, ele vai escolher o A e vai rodar aqui. Depois, essa CPU aqui, 12, ficou ociosa. Ele vai escolher essa thread B e vai colocar para rodar aqui. E assim o tempo vai passando e ele vai olhando aqui essa estrutura de dados e vai colocando para executar a próxima thread de maior prioridade que está lá nessa estrutura pronta para rodar. Tá? Geralmente, a CPU vai ficar ociosa quando aquela linha de execução termina de executar. Tá? Em geral, para esse tipo de sistema é assim. E aí, tem algumas melhorias que você pode pensar, tá? Para esse tipo de sistema, que vai escolhendo, né, qual é o thread que vai rodar, em que CPU, dessa forma, tá? Se a gente for pensar, de fato, em como as coisas funcionam lá internamente, a gente sabe que cada CPU tem sua própria cache, né? E lá nessa cache da CPU vão ficar blocos de arquivos que foram usados pelo processo que executou naquela CPU, tá? Então, se eu tenho uma thread A que rodou na CPU 3, certo? Essa cache da CPU 3, ela pode ter blocos ainda que foram usados por esse processo A e que podem ser usados por esse mesmo processo no futuro próximo, tá? Então, provavelmente, se A tem que ser essa thread A, tem que ser escalonada de novo, é melhor que ela seja escalonada na CPU 3, porque ela pode reusar informações que estão lá em cache na CPU 3, tá? Em relação à gerência de memória, de tradução de endereços físicos e lógicos, que é algo do assunto que a gente ainda vai ver, isso também pode ser bom quando a gente reusa a mesma CPU para executar a mesma thread ou o mesmo processo, tá? Porque a gente reusa essas informações que ficaram em cache, tá? E aí a gente chega num escalonamento diferente, que é chamado de escalonamento por afinidade, tá? Nesse escalonamento por afinidade, é como se o escalonador de processos, ele faz de tudo para manter uma thread ou um processo executando na mesma CPU que já executou previamente, tá? Então, é como se ele tivesse menos liberdade, tá? Esse escalonador que a gente falou aqui, ele tem liberdade de colocar qualquer processo para executar em qualquer CPU. Esse que a gente vai falar agora é como se ele tentasse, esse processo, essa thread A, ou esse processo A, ele já rodou aqui na CPU 4, era bom quando ele fosse rodar de novo, que rodasse de novo nessa CPU 4 aqui, porque pode reusar informações que já foram trazidas do disco para a cache da CPU, certo? E aí, se fala nesse escalonamento aqui em 2 níveis, tá? Cada thread, na verdade, ela fica associada a uma CPU, na hora em que ela é criada, tá? E aí, como é que a gente associa essa CPU a essa thread, né, ou a esse processo? Aí faz parte do modelo lá do escalonamento, tá? O fato é que ele tenta sempre associar uma CPU, ou uma CPU a uma thread específica, né, a threads, a processos específicos, de forma que essas threads, esses processos, quando são reexecutados, quando voltam a ganhar a CPU novamente, ganham a CPU onde rodaram da última vez que foram executados. Tá? Então, aí cada CPU ela vai ter sua própria estrutura de threads prontas, né, porque a gente divide, tem essa divisão, né, das threads que vão rodar em cada CPU, e a gente maximiza o uso da cache das CPUs, né, entre essas threads,
Tem menos custo para gerenciar aquelas condições de corrida, né? Porque se cada núcleo de processador tem seu próprio escalonador, com sua própria estrutura de threads prontos ou de processos prontos, então isso fica muito mais fácil de ser gerenciado, porque a gente não precisa mais ter aquele cuidado de impedir que dois escalonadores metam a mão na mesma estrutura ao mesmo tempo, né? Só que a carga vai ficar desbalanceada, né? É um problema parecido com o que a gente viu quando a gente estudou aquele esquema lá de organização do sistema operacional. A carga pode ficar balanceada, né? Algumas CPUs com muito mais trabalho para ser executado do que outras, tá? E aí pode haver uma redistribuição de tempos em tempos para corrigir essas falhas, tá? E tirar threads que estavam executando em uma CPU e transferir para outra CPU. Isso faz parte do algoritmo de escalonamento, tá? Só que a gente tem um problema ainda nesse caso, né? A gente vê que essas threads até agora, do que a gente está falando aqui, elas são executadas de forma independente em cada CPU, né? Só que as threads, às vezes, elas precisam se comunicar, como eu falei para vocês. No caso em que as threads precisam se comunicar, e aí a gente tem, por exemplo, duas CPUs, CPU 0 e CPU 1. Na CPU 0, a gente está executando, nesse tempo 0, está executando A0. E na CPU 1 está executando B1. Só que A0, que é uma thread de um certo processo, ela se comunica, tá? Ela faz requisições para a thread A1, que é de outro que é do mesmo processo, né? Do processo A. Tá? Então a thread 0 se comunica com a thread 1 desse mesmo processo A. E se essas threads são escalonadas em momentos diferentes do tempo, a gente pode ter um atraso aqui nessa comunicação, né? Porque aqui no tempo 0, aqui perto do tempo 0, essa thread 0, essa thread A0, mandou uma requisição para a thread A1 não está executando. Ela só vai ser executada aqui em 100 milissegundos depois. Aí, quando ela for executada, ela realiza o que foi pedido por A0 e manda a resposta, mas A0 não está rodando agora. Só vai rodar no tempo 200. E aí, um negócio que podia ser muito mais rápido, né? Se esse A1 estivesse rodando aqui no lugar de B1, essa comunicação podia ser muito mais rápida e esse processo poderia progredir muito mais rapidamente, né? Então, quando as threads se comunicam, o escalonador de processos precisa ter um comportamento diferente, né? Ele não pode ficar colocando thread em qualquer processador a qualquer momento, né? O ideal é que as threads que se comunicam sejam escalonadas ao mesmo tempo, para que essa comunicação seja rápida, tá? E aí a gente chega no escalonador, que é o escalonador mais próximo do que a gente fala do escalonamento em supercomputadores. O escalonamento, ele não é feito no tempo, ele é feito no espaço. Então, se eu tenho uma aplicação que vai rodar, ela tem 12 threads, então eu vou escolher desse supercomputador tem 8 threads, aliás, né? 1, 2, 3, 4. Tem 8 threads, por exemplo. Eu vou escolher 8 CPUs aqui que estão livres e vou botar essa aplicação para rodar, de forma que eu possa rodar uma thread em cada CPU. E quando essa aplicação terminar, quando ela for concluída, essas 8 CPUs vão ser liberadas, tá? Essa aplicação aqui, essa outra, usa 4 CPUs, tem 4 threads, ela vai ser escalonada aqui nessas 4 CPUs, né? Então, o escalonador, ele escalona as aplicações no espaço, ele vê, né, das N CPUs que eu tenho disponíveis, quantas estão ociosas, sabe? Tenho 20 CPUs ociosas, então eu vou lá na minha fila de processos prontos, cada processo que é submetido diz quantas threads precisa usar, ou quantas CPUs precisa usar para executar aquele processo, tá? E aí o escalonador vai e define quais das CPUs, né, vão ser alocadas para executar aquele processo que chegou. Então, o usuário que submete aquela tarefa tem que dizer, eu preciso de 8 CPUs, eu preciso de 12 CPUs, tá? E o escalonador do sistema vai definir quais são as CPUs que vão ser alocadas para cada tarefa daquela que chega nessa fila de submissão. Note que aqui a gente está falando de um sistema em lote, né, que o usuário vai, submete sua aplicação e depois recebe a resposta e não fica lá esperando, nem interagindo com o sistema, tá? Nesse caso, cada thread vai ser alocada para a sua própria CPU dedicada e essas CPUs todas ficam livres quando o processo termina, tá? Então, isso enquanto que esse escalonamento que a gente tinha antes aqui era um escalonamento no tempo,
né? A gente tinha preempção, inclusive, se fosse o caso, e a gente ia alocar as CPUs no tempo. Aqui é como se fosse um escalonamento no espaço, porque a gente define um espaço ali, né, de núcleo de processamento e doa para executar um determinado processo, certo? E o que é muito usado é o escalonamento em bando, tá? Porque o escalonamento no tempo, né, esse escalonamento que a gente falou aqui, ele falha quando a gente tem aplicações que precisam se comunicar, né, com threads que se comunicam. Já esse outro escalonamento aqui, no espaço, né, ele falha no sentido de manter recursos ociosos, né, porque eu precisaria ter uma fila de processos prontos que usasse perfeitamente todos os núcleos de processador, né. Nesse caso aqui desse exemplo, por exemplo, sobraram esses 2 processadores aqui, mas na fila de processos de submissão não tem nenhuma aplicação que requeira só 2 processadores. Então, esses processadores ficam ociosos aqui, tá? Então, esses 2 sistemas são falhos, e aí existe esse escalonamento em bando, tá? Que alterna no tempo entre vários processos, mas aloca um espaço. É como se fosse a combinação dos 2. Então, se eu tenho essa coleção aqui de núcleos de processamento, e eu tenho uma fila de processos prontos, né? Claro que o sistema operacional precisa saber quantas CPUs precisam ser alocadas para cada processo. O que vai acontecer é que a CPU vai alocar aquela quantidade de processos para o próximo processo da fila, o escalonador vai alocar aquelas CPUs para o próximo processo da fila, mas daqui a um tempo esse processo que ganhou, vamos supor, essas 8 CPUs aqui, ele vai sair, ele vai ser pré-emptado, ele vai sair daqui, e um outro processo vai ser escolhido para rodar. Então, a CPU, ela é compartilhada no tempo e também no espaço, de forma que um processo possa receber mais de uma CPU ao mesmo tempo. Isso é chamado de escalonamento em bando, tá? Porque alterna no tempo e no espaço, para permitir que todo mundo progrida um pouquinho ao longo do tempo, mas que todos recebam a quantidade de CPUs necessária para a comunicação entre as threads daquele processo, certo? E aí, para que isso aconteça, geralmente os escalonadores de todas as CPUs vão executar ao mesmo tempo, de forma que todo mundo vai mudar, todas as CPUs vão mudar o contexto ao mesmo tempo, e eles operam de forma um tanto que sincronizadas. Então, é uma forma sincronizada de operar, e aí cada um. E aí, dessa forma, o escalonador, né, que vai mudar. Todas as CPUs vão ser realocadas para outras threads ao mesmo tempo. Isso é o que acontece, tá? Para permitir esse tipo de sistema. E aí a gente tem preempção e a gente tem também escalonamento no espaço com várias CPUs para cada processo. Então, pessoal, a aula ficou